Há momentos na vida em que o silêncio que carregamos pesa mais do que qualquer palavra. É como se o corpo estivesse presente, mas a alma estivesse cansada de tentar manter tudo de pé. Marco Aurélio dizia que a alma toma a cor dos seus pensamentos, e talvez, neste exato instante, você esteja percebendo que seus pensamentos têm se tornado densos, inquietos, exigentes demais. Existe um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. É o cansaço de quem tenta controlar tudo, de quem acredita que, se soltar um pouco, o mundo desaba. É o cansaço de quem não permite a si mesmo descansar, porque tem medo de que parar signifique fracassar. E se você sente isso, você não está sozinho. Talvez você esteja vivendo aquele esgotamento silencioso que ninguém percebe. O esforço constante para parecer forte, produtivo, firme, enquanto por dentro há uma voz que só pede uma pausa. É uma voz pequena, mas insistente. Ela diz que dói carregar tanto. Ela diz que dói tentar ser perfeito. Ela diz que dói viver como se o seu valor fosse medido pela quantidade de coisas que você consegue segurar nas mãos. Eclesiastes afirma que há tempo para cada propósito debaixo do céu, mas a modernidade nos convenceu de que há apenas um tempo. O tempo de fazer, fazer e fazer. E quando acreditamos nisso, começamos a confundir movimento com sentido, ocupação com valor, hiperprodutividade com força. É assim que nasce a culpa por descansar. É assim que começa a sensação de que parar por um instante é quase um erro moral. É assim que começamos a respirar pela metade. Epicteto ensinava que não sofremos pelas coisas, mas pela interpretação que fazemos delas. E quando estamos cansados demais, exaustos demais, feridos demais, nossa interpretação se distorce sem que percebamos. A mente cansada amplia medos, confunde urgência com importância, transforma desafios comuns em ameaças gigantes. É como um rio turvo. Enquanto continuamos agitando a água, nada fica claro, nada se assenta, nada pode ser visto como realmente é. Mas quando paramos, quando deixamos a água repousar, a verdade finalmente decanta. O descanso não é um abandono, não é fraqueza, não é desistência. O descanso é o momento em que o rio da mente volta a mostrar o fundo, e é nesse fundo que estão as respostas que você busca. O propósito deste vídeo é simples e profundo ao mesmo tempo. Conduzir você de volta a um espaço interno onde a vida pode fluir sem que você tente controlá-la como quem tenta segurar a chuva com as mãos. Descansar não é desistir. Descansar é abrir espaço para que o tempo, a graça e a sabedoria façam o que o esforço cego não consegue fazer. Descansar é permitir que o que é seu chegue até você sem resistência. Descansar é reconhecer que existe um ritmo para tudo e que quando você tenta viver fora desse ritmo, você se perde de si mesmo. Descansar é recuperar autonomia. Descansar é recuperar discernimento. Descansar é recuperar a própria alma. Ao longo desta jornada, vamos caminhar juntos por temas profundos. Vamos olhar para suas dores com maturidade e honestidade. Vamos questionar crenças que alimentam a sua ansiedade. Vamos revisar interpretações que mantêm você preso em esforço demais e paz de menos. Não estamos aqui para exigir nada de você. Estamos aqui para revelar, com calma e clareza, que há outro modo de viver. Um modo menos tenso, menos ansioso, menos violento com o próprio coração. Um modo que não é lento, mas é sábio. Permita que cada palavra entre não como uma ordem, mas como uma luz. Permita-se descansar por dentro enquanto ouve. Permita-se sentir o que por tanto tempo você evitou sentir. Permita-se, aos poucos, voltar a respirar com inteireza. Este vídeo é um convite para parar de lutar batalhas que você nunca precisou lutar. Um convite para olhar a vida sem pressa. Um convite para receber o que já está vindo em sua direção, mas que talvez você ainda não esteja enxergando. Se quiser fortalecer essa caminhada desde já, escreva nos comentários uma frase que abra o seu coração. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura.
Leia também os comentários de outras pessoas. São almas caminhando com você. A presença delas pode inspirar a sua. E se sentir que este espaço acolhe quem você é por dentro, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza para continuar recebendo palavras que fortalecem sua maturidade, sua prosperidade e sua paz. Há um momento em que o corpo avisa, mesmo que a mente tente negar. É aquele instante silencioso em que você percebe que está sempre correndo, sempre antecipando, sempre tentando mostrar que consegue carregar mais do que qualquer pessoa imagina. E ainda assim, por dentro, algo continua dizendo que não é suficiente. Este é o erro invisível, a busca incessante por provar valor num mundo que nunca se satisfaz. Não é vaidade, não é ambição descontrolada, é medo. Medo de não ser visto, medo de não ser necessário, medo de que, se você não estiver sempre produzindo, alguém conclua que você não tem importância alguma. Este medo cria uma compulsão silenciosa que poucos admitem, mas muitos sentem. E se você sente isso, saiba que há um nome para essa dor: exaustão de validação. Há um desejo oculto que move essa corrida interna, o desejo de ser percebido como capaz, firme, indispensável. É o desejo de ser reconhecido não apenas pelo que você faz, mas pelo que você suporta. Há pessoas que vivem como se precisassem provar sua força o tempo inteiro, como se a vida fosse uma prova interminável em que cada pausa pudesse ser interpretada como fraqueza. Porém, a verdade é que essa corrida não nasce da força, mas da insegurança. Quanto mais você tenta mostrar que consegue, mais o corpo se contrai, mais a mente se cansa, mais a paz se distancia. O mecanismo psicológico por trás disso é cruel. A mente associa descanso à perda de valor. Ela cria a falsa crença de que, se você parar, alguém o substituirá. Se você desacelerar, alguém o ultrapassará. Se você respirar, o mundo cairá. Mas esta é uma distorção criada pelo medo de irrelevância. Quando a produtividade se torna compulsiva, ela deixa de ser disciplina e se transforma em fuga emocional. O fazer constante anestesia o sentir. A agenda cheia evita confrontar o silêncio. E quando olhamos com honestidade, percebemos que muitas vezes trabalhamos demais, não porque amamos o que fazemos, mas porque tememos o que sentiríamos se parássemos. Há inúmeros exemplos de pessoas que viveram assim até o corpo pedir socorro. Executivos, profissionais liberais, pais e mães que chegam ao fim do dia com a sensação de que fizeram tudo e, ao mesmo tempo, não fizeram nada. Pessoas que experimentam a chamada ansiedade de repouso. Tentam sentar por alguns minutos, mas o coração acelera. Tentam relaxar, mas a mente corre. Tentam respirar fundo, mas o peito não obedece. Só após crises físicas, emocionais ou espirituais, percebem o que não queriam admitir. Não era força, era sobrecarga. Não era disciplina, era autodefesa. Não era propósito, era fuga. A metáfora mais precisa para esse estado é simples e profunda. Caminhar pela vida carregando um barco nas costas, mesmo quando há um rio pronto para conduzir. Você se curva, se esforça, se desgasta, acreditando que está fazendo o necessário. Mas a verdade é que o barco não precisa estar sobre você. O barco foi criado para flutuar. O rio foi criado para conduzir. E você foi criado para caminhar com dignidade, não com sofrimento desnecessário. Carregar o barco não prova valor, apenas revela o quanto você se esqueceu da força que existe em descansar e permitir que a vida também faça a sua parte. Há um tipo de medo que poucos admitem, mas muitos carregam no silêncio do peito. O medo de que, se você parar, tudo desmorone. É um medo antigo, profundo, quase primitivo. Ele faz você acreditar que o mundo depende do seu movimento constante, como se cada responsabilidade estivesse amarrada à sua força. Mas essa crença cria um peso invisível, um peso que não pertence a você. Por trás desse medo está a sensação de que o descanso é perigoso, que repousar é arriscar demais, que pausar é abrir espaço para o caos. Porém, quando olhamos com mais sinceridade,
percebemos que não é o mundo que ameaça cair, é apenas você que está cansado de sustentá-lo sozinho. Quando voltamos às Escrituras, percebemos que a ideia do sábado não foi criada para impor regras, mas para libertar. O sábado não é sobre parar de trabalhar. O sábado é sobre parar de se achar Deus. É sobre reconhecer que existe um movimento na vida que não depende do seu controle. Um fluxo que continua mesmo quando você descansa. Esse princípio revela uma verdade que a modernidade esqueceu. Confiar exige mais força do que controlar. É fácil apertar o peito, segurar tudo com tensão, viver como se cada detalhe dependesse da sua vigilância. Difícil é soltar, respirar e permitir que algo maior conduza o que você não precisa carregar sozinho. Quando você descansa, algo silencioso acontece dentro de você. O sistema nervoso, que estava preso em alerta, começa a recuperar autonomia. Aquela sensação de urgência constante diminui. O corpo deixa de reagir como se estivesse diante de uma ameaça. Aos poucos, as camadas de tensão acumuladas começam a se desfazer, não porque você lutou contra elas, mas porque você finalmente permitiu que o organismo funcionasse como deveria. O descanso devolve ao corpo o que o excesso de controle rouba: discernimento, clareza, sensibilidade, presença. Há quem acredite que descansar é perder tempo, mas descansar, na verdade, é alinhar o tempo. É reorganizar o interno para que o externo volte a fazer sentido. É como soltar o leme de um barco que insiste em ir para um lado enquanto o vento sopra para o outro. Quando você solta, mesmo que por alguns instantes, o vento finalmente consegue fazer o trabalho que sempre tentou fazer. Descansar é isso: permitir que o vento da vida, que sempre soprou a seu favor, volte a agir onde o seu controle excessivo bloqueou a passagem. E quando essa compreensão amadurece dentro de você, um deslocamento acontece. Você percebe que não estava perdendo nada ao descansar. Estava recuperando tudo. Recuperando sua paz, sua lucidez, seu propósito. O descanso se revela como um ato espiritual, emocional e racional. Não um abandono, mas um retorno. Não uma fraqueza, mas uma prova de maturidade. Não um retrocesso, mas uma confiança profunda naquilo que continua acontecendo, mesmo quando você para. Há uma fadiga silenciosa que nasce quando a mente tenta viver sempre um passo à frente do próprio corpo. É a sensação de estar em constante vigilância, como se qualquer pequeno ruído fosse um aviso de que algo ruim está prestes a acontecer. A mente ansiosa não descansa porque acredita que, se ela se antecipar o suficiente, conseguirá impedir todas as dores, todos os riscos, todas as perdas. Mas essa antecipação permanente cobra um preço muito alto. Em vez de proteger, ela desgasta. Em vez de preparar, ela confunde. Em vez de oferecer controle, ela tira você de si mesmo. E quando você menos percebe, a vida está acontecendo diante dos seus olhos, mas você está tão preocupado com o que pode acontecer amanhã que deixa de sentir o que está vivo hoje. Esse padrão emocional da vigilância constante não nasce de falta de inteligência ou de maturidade. Ele nasce de feridas antigas que ensinaram você a esperar pelo pior. A mente saturada, sobrecarregada e cansada interpreta qualquer silêncio como ameaça. Quando não há barulho externo, ela cria barulho interno. Quando não há problema real, ela imagina problemas possíveis. Quando o caminho está livre, ela enxerga armadilhas invisíveis. E isso não acontece porque você é fraco, mas porque seu corpo aprendeu a sobreviver, não a relaxar. Seu organismo foi treinado para reagir, não para confiar. A quebra de expectativa mais fundamental sobre a ansiedade é esta: a antecipação não protege, a antecipação cansa. A antecipação cria cenários que nunca acontecem. Ela fabrica medos que roubam sua energia, sua presença e sua paz. Por isso tantas pessoas vivem exaustas sem terem feito nada extraordinário. Não é a vida que está pesada, é a mente que está carregando possibilidades demais. Possibilidades que não são responsabilidade dela. Possibilidades que nunca deveriam ter sido carregadas sozinhas.
Existe uma prática simples, mas profundamente transformadora, chamada microsuspensões. Durante cerca de 30 segundos, você interrompe o fluxo mental e sente o corpo onde ele está. 30 segundos de respiração consciente. 30 segundos de pausa entre um pensamento e outro. 30 segundos em que você não tenta resolver, prever ou controlar. Essa pausa curta reduz o estado de hiperalerta e lembra o corpo de que ele não está em perigo. É o suficiente para reorganizar o sistema nervoso e trazer você de volta para o momento presente, onde a vida realmente acontece. A imagem simbólica desse estado é a de um sentinela que continua rondando as muralhas mesmo depois de a guerra ter terminado. Ele anda, observa, vigia, mas já não há inimigos. E mesmo assim, ele não consegue parar. O corpo dele esqueceu que a paz chegou. Ele continua agindo como se estivesse cercado por ameaças que não existem mais. Assim vive a mente ansiosa. Ela luta contra perigos que já passaram. Ela vigia portas que já foram trancadas. Ela se defende de sombras. E quando finalmente aprende a descansar, descobre que a muralha sempre esteve segura. Há uma fadiga espiritual que nasce quando travamos lutas que não foram colocadas em nosso caminho, mas nascidas do nosso próprio medo de parecer fracos. Muitas vezes o que chamamos de responsabilidade é, na verdade, a tentativa de sustentar um mundo que não precisa ser sustentado por nós. Há batalhas que surgem não porque são parte do propósito, mas porque o ego teme não ser importante o bastante caso deixe algo passar. E assim, sem perceber, você começa a lutar contra tudo. Contra expectativas alheias, contra silêncios, contra pequenos desconfortos, contra cenários imaginários que não aconteceram e talvez nunca aconteçam. O cansaço não vem das batalhas certas. O cansaço vem das batalhas que nunca foram suas. Existe um gatilho emocional escondido dentro dessa postura. O medo de parecer fraco. O medo de que, se você soltar, alguém julgue sua postura, sua força, sua presença. É um medo tão interno que você raramente o nomeia, mas ele está ali, guiando suas reações. A sabedoria bíblica nos lembra no livro de Salmos que devemos aquietar o coração e reconhecer que há algo maior conduzindo o que não podemos controlar. Esse convite à quietude não é romantização. É um lembrete profundo. Enquanto o ego luta, a alma adoece. Enquanto o ego exige, o espírito se esgota. E quando você tenta ser o herói de todas as histórias, inevitavelmente se torna prisioneiro de todas elas. Quando compreendemos essa verdade, percebemos que descanso também é obediência. Descanso é reconhecer limites. Descanso é admitir que nem toda batalha é um chamado. Algumas batalhas nascem da culpa, outras do orgulho, outras do medo de não sermos necessários. O descanso revela essas distorções. O descanso expõe onde colocamos força demais sem direção. Ele mostra onde o ego está comandando e onde o propósito está sendo ignorado. E quando essa compreensão amadurece, surge uma liberdade inesperada. A liberdade de não lutar contra o que não nos pertence. Na prática, isso significa observar com mais honestidade quais batalhas surgem do propósito e quais surgem do ego. Perguntar silenciosamente se essa luta honra quem você é ou se apenas protege uma imagem que você tenta sustentar. Perguntar se essa responsabilidade é verdadeira ou apenas uma tentativa de evitar julgamentos. Perguntar se essa guerra é necessária ou se você está combatendo algo que, no fundo, não exige combate algum. Quando você se permite essa reflexão, percebe que muitas das batalhas que carregou por anos poderiam ter sido entregues muito antes. A imagem simbólica mais fiel desse processo é a de um guerreiro exausto lutando contra as sombras projetadas pela própria fogueira. Ele se move, se desgasta, ergue a espada e enfrenta formas que parecem ameaçadoras, mas que não possuem substância. As sombras desaparecem quando a luz muda. As batalhas cessam quando a percepção clareia. Assim também acontece dentro de nós. Quando a alma encontra fogo demais e descanso de menos, tudo parece ameaça. Quando a alma encontra quietude, a verdade se revela. Há momentos em que você sente uma tensão que surge aparentemente do nada.
O corpo contrai, o peito aperta, a respiração encurta. Nada aconteceu de fato, mas algo dentro de você reage como se tivesse acontecido. Essa sensação não é irracionalidade, nem fraqueza emocional. É o efeito de uma mente sobrecarregada, cuja amígdala, a parte do cérebro responsável por detectar ameaças, começa a interpretar qualquer detalhe como perigo real. Quando você vive cansado, ansioso ou vigilante demais, a amígdala fica hiperativa. Ela deixa de diferenciar riscos verdadeiros de incômodos comuns, e assim, preocupações pequenas, que poderiam ser resolvidas com calma, tornam-se gigantes dentro de você. Essa distorção tem uma origem simples: a falta de descanso. Quando o corpo vive sem pausas, a energia metabólica usada para manter o autocontrole diminui. Não é que você perdeu força emocional. É que o seu sistema não está tendo condições biológicas de controlar as reações. A mente tenta fazer o papel dela, mas o corpo não acompanha. E isso explica por que, em períodos de exaustão, você reage de maneira mais intensa a coisas que normalmente não o afetariam. A amígdala grita, não porque existe algo terrível acontecendo, mas porque ela não tem mais reservas para funcionar com clareza. Há uma inversão dolorosa que muitas pessoas não percebem. Você não está sem autocontrole, você está sem energia. O cansaço profundo gera reatividade. O desgaste prolongado gera interpretações equivocadas. E quando não entendemos isso, começamos a nos culpar por reagir demais, quando na verdade o corpo está apenas pedindo descanso. A culpa não ajuda. A autocensura não resolve. A exaustão não é corrigida com força, mas com pausa. Quando o organismo se reorganiza, a mente volta a enxergar com verdade, e aquilo que parecia enorme retorna ao seu tamanho real. Existe uma técnica simples que pode ajudar nesses momentos. A respiração 4-2-6. Inspirar contando até 4. Sustentar o ar até 2. Expirar devagar até 6. Essa exalação prolongada ativa a resposta de calma do corpo e reduz a intensidade das descargas emocionais. Não é mágica, é fisiologia, é permitir ao sistema nervoso o espaço que ele perdeu enquanto você vivia em alerta permanente. Essa respiração cria um intervalo entre o impulso e a resposta. E nesse intervalo, o medo perde força e a percepção volta ao equilíbrio. A metáfora mais precisa para o que acontece dentro de nós é a de um alarme sensível demais, que dispara até com o vento. Não é o vento que é perigoso, é o alarme que está fragilizado. Ele reage a qualquer movimento porque está excessivamente ligado, excessivamente atento, excessivamente tenso. O descanso é o que recalibra esse alarme. Ele devolve a sensibilidade natural, aquela que diferencia o que importa do que não importa. E quando você recupera essa clareza, a vida deixa de parecer ameaçadora e volta a ser apenas vida. Há uma sensação muito comum na vida contemporânea, a impressão de que, se você está sempre ocupado, então deve estar avançando. Porém, há uma diferença profunda entre movimentar o corpo e mover a alma. Muitas pessoas passam dias inteiros correndo de uma tarefa para outra, atropelando horários, acumulando compromissos, preenchendo cada minuto com algum tipo de ação. E ainda assim, quando deitam a cabeça no travesseiro, sentem um vazio que não conseguem nomear. Esse vazio é o sinal de que houve movimento, mas não houve direção. É o corpo em ação e o propósito parado. É o ritmo acelerado e a vida estagnada. É a ilusão de que estar cheio significa estar cumprindo o que importa. O bloqueio mental nasce exatamente dessa confusão. A cultura moderna transformou ocupação em virtude e silêncio em preguiça. E quando essa lógica se instala, você começa a acreditar que só tem valor quando está fazendo algo. Assim, a agenda lotada se torna um disfarce para um medo mais profundo. O medo de ficar consigo mesmo, o medo de encarar o que sente, o medo de perceber que, apesar de tanta correria, há perguntas sem resposta que você não quer ouvir. Por isso, tantas pessoas evitam parar. Não porque não possam, mas porque não sabem o que encontrarão quando o barulho cessar. A filosofia estoica
já alertava para esse equívoco muito antes da modernidade existir. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A frase é simples, mas revela uma verdade que atravessa séculos. Se você não sabe o que busca, qualquer movimento parece avanço, mas nenhuma chegada traz satisfação. E é justamente essa falta de direção que transforma uma rotina cheia em uma rotina vazia de propósito. A mente se convence de que está vivendo muito, quando na verdade está apenas ocupando espaços para não sentir o que precisa ser sentido. Uma forma prática de romper esse padrão é reorganizar o olhar para a própria semana. Em vez de listar tarefas que apenas acumulam responsabilidades, é mais sábio definir intenções. A intenção não pergunta o que você vai fazer, mas por que vai fazer. Ela devolve sentido ao movimento. Ela devolve consciência à rotina. Ela devolve direção ao tempo. Quando você sabe a intenção, cada ação ganha clareza. Quando você não sabe, cada ação vira apenas mais um passo em círculos. A intenção é o que diferencia uma vida cheia de compromissos de uma vida cheia de propósito. A metáfora mais honesta para esse estado é a de alguém correndo numa esteira, acreditando que está viajando o mundo. Os músculos se movem, o suor escorre, a sensação de esforço é real, mas a paisagem não muda. E enquanto a mente insiste em chamar esse esforço de progresso, o coração sabe que nada avançou. Para que haja transformação verdadeira, é preciso mais do que movimento. É preciso direção, é preciso sentido, é preciso descanso para enxergar. Há decisões que não pesam apenas pelo que exigem de nós, mas pelo estado interno em que foram tomadas. Quando a mente está cansada, tudo parece urgente. Quando o corpo está tenso, tudo parece grave. E quando o coração está sobrecarregado, qualquer escolha parece arriscada demais. Muitas pessoas acreditam que precisam decidir sob pressão, como se o valor de uma decisão estivesse ligado à velocidade com que é tomada. Mas a verdade é outra. Uma decisão tomada no esgotamento raramente é sábia. O cansaço distorce percepções, altera prioridades, intensifica medos e cria uma sensação de que qualquer caminho escolhido pode ser o errado. O descanso, portanto, não é apenas uma pausa. É uma ferramenta de clareza. Há uma dor silenciosa escondida nessa dinâmica. São as escolhas que você fez por impulso, por medo, por pressão, e que depois cobraram um preço alto. São decisões que pareciam inevitáveis no momento, mas que, vistas com calma, revelavam que poderiam ter sido conduzidas de um modo mais leve. Quando estamos cansados, a mente entra em modo de sobrevivência. E decisões de sobrevivência raramente nascem de discernimento profundo. Elas nascem do desespero. Por isso, tantas pessoas dizem que se arrependem de escolhas feitas em períodos de turbulência. Não foi falta de inteligência, foi falta de descanso. A psicologia moderna já reconhece que o descanso ativa redes neurais responsáveis pela criatividade, pela resolução de problemas e pelo raciocínio complexo. Quando você descansa, caminhos que estavam ocultos aparecem. Opções que pareciam inexistentes se revelam. Soluções que estavam bloqueadas se tornam evidentes. Isso não é romantização, é biologia. A mente precisa de espaço para se organizar. E quando esse espaço é negado, ela funciona de forma fragmentada, como um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam porque você está tentando montá-lo rápido demais. Existe algo contraintuitivo, mas profundamente verdadeiro. Às vezes parar acelera. Grandes inventores e cientistas, artistas e até profetas encontraram respostas não no esforço intenso, mas nos períodos de recolhimento. O insight raramente aparece quando estamos tensos. Ele surge quando o corpo solta, quando o coração diminui o ritmo e quando a mente respira. É no descanso que o inconsciente trabalha. É no descanso que a sabedoria interna fala. É no descanso que o barulho cede espaço para a direção. A imagem mais adequada para esse processo é a de uma flecha que só alcança distância, porque antes recuou. O recuo não é regressão. O recuo é preparação. A pausa não atrasa. A pausa amplia o alcance.
É isso que o descanso faz com a sua mente. Ele organiza o impulso antes do lançamento. Ele realinha o alvo antes do movimento. Ele devolve precisão a escolhas que, no cansaço, seriam tomadas às cegas. Há um instante na vida em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e se torna um espelho. Esse espelho revela o que a correria insistia em esconder. E é justamente por isso que tantas pessoas têm medo do silêncio. Não porque o silêncio machuque, mas porque ele revela. Ele mostra aquilo que você evitou sentir enquanto preenchia seus dias com tarefas, compromissos e distrações. O silêncio não acusa, ele apenas ilumina. E quando algo é iluminado, você não consegue mais fingir que não vê. Esse é o ponto em que muitas pessoas percebem que o barulho lhes servia como abrigo, uma forma de proteção contra emoções que pareciam grandes demais para serem encaradas. O medo emocional que surge diante do silêncio não é fraqueza. É um mecanismo natural de autopreservação. Quando você se aquieta, surgem perguntas que estava ignorando, surgem dores que estavam adormecidas, surgem lembranças que ainda não foram completamente compreendidas. Surge também um chamado interior para reorganizar o que ficou para depois. Mas como ninguém nos ensinou a olhar para dentro sem pressa, muitos interpretam esse movimento como ameaça. Não é ameaça, é revelação. A sabedoria bíblica mostra que Deus fala no sussurro suave, não no estrondo. A voz que orienta não é a voz que grita, é a voz que se revela na quietude. A ruptura mais transformadora é entender que não é o silêncio que assusta, é o que ele mostra. O silêncio expõe a contradição entre o que você vive e o que você deseja viver. Ele mostra a distância entre o que você sente e o que você admite sentir. Ele revela escolhas que precisam ser revistas, emoções que precisam de cuidado e caminhos que precisam de coragem. É por isso que tantas pessoas confundem silêncio com desconforto. O desconforto não vem do silêncio, vem da verdade que aparece quando ele chega. Há uma prática simples que ajuda a transformar o silêncio em aliado. Alguns minutos de escuta interna guiada. Não é meditação complexa, não é técnica sofisticada. É apenas sentar, respirar com suavidade e perguntar a si mesmo algo que raramente perguntamos. O que está vivo dentro de mim agora? Essa pergunta abre espaço para que a alma fale. Ela desfaz o nó que o barulho apertou. Ela permite que emoções represadas encontrem saída. Em 5 minutos a mente começa a desacelerar, o corpo reduz a tensão, e aquilo que parecia assustador se torna apenas humano. A verdade, quando acolhida, nunca é tão pesada quanto parecia antes. A imagem simbólica desse processo é a de uma carta escrita especialmente para você, mas que só pode ser lida quando a sala está quieta. Enquanto há barulho, a letra parece confusa. Enquanto há distração, as palavras se embaralham. Mas, quando o ambiente silencia, a mensagem surge com nitidez. Essa carta não vem de fora, vem de dentro. Ela carrega orientação, lucidez e coragem. E o silêncio é apenas a porta que permite que você a leia. Há momentos em que você percebe que já não sabe exatamente quem está sendo. É como se tivesse se tornado muitas versões de si mesmo para atender expectativas diferentes. Uma versão para o trabalho, outra para a família, outra para as relações, outra para não decepcionar ninguém. E quando finalmente está sozinho, percebe que não sabe qual dessas versões é a verdadeira. Essa sensação de estar fragmentado não surge de um dia para o outro. Ela nasce aos poucos, sempre que você abre mão de algo essencial para caber em um espaço que não é seu. E nasce principalmente quando o cansaço impede você de ouvir a si mesmo. O descanso, então, deixa de ser apenas pausa e se transforma em reencontro. Um reencontro com o que você foi antes de se moldar para sobreviver. A dor de viver para atender expectativas externas é mais profunda do que parece. É uma fadiga emocional que corrói lentamente a autoestima. Quanto mais você tenta agradar, mais se distancia do que realmente importa. E quanto mais se distancia, mais perde o senso de identidade. A psicologia chama isso de fadiga decisional. Quando você precisa tomar decisões constantes sem estar descansado,
sua percepção de si mesmo se enfraquece. Você age por impulso, age por medo, age para evitar conflitos, mas raramente age por verdade. E ao longo do tempo, essa desconexão interna se torna tão grande que você começa a acreditar que não sabe mais quem é. A revelação silenciosa do descanso é simples, porém profunda. Descansar é lembrar quem você é sem performance, quando você afrouxa a atenção, quando solta a obrigação de agradar, quando deixa o corpo respirar, a alma finalmente aparece. É no descanso que você percebe quais desejos são seus e quais foram herdados. É no descanso que você reconhece quais sonhos são verdadeiros e quais foram criados para ganhar aprovação. É no descanso que você volta a ouvir aquela voz profunda que sempre existiu dentro de você, mas que estava abafada pelo barulho das expectativas. Descansar não apaga identidades. Descansar revela a verdadeira. Existem inúmeros relatos de pessoas que reencontraram sua vocação somente depois de um período de esgotamento extremo. Não porque o burnout seja transformador, mas porque ele obriga a parar. E quando se para de maneira forçada, percebe-se a distância entre a vida vivida e a vida desejada. Muitas dessas pessoas descobrem que estavam vivendo um papel. Outras descobrem que estavam seguindo um caminho que nunca quiseram realmente. Outras percebem que estavam sacrificando tudo por um reconhecimento que nunca chegava. O descanso revela essas dores e, ao mesmo tempo, oferece uma rota de retorno, uma rota para dentro. A metáfora que traduz esse processo é a de alguém que passa o dia inteiro usando máscaras diferentes e, ao chegar em casa, finalmente as retira. A sensação é de alívio. A pele respira, o rosto descansa. E pela primeira vez no dia, você se vê como realmente é. O descanso faz isso com a alma. Ele retira camadas, devolve autenticidade e cura a fragmentação interior. Há um esgotamento que não nasce do excesso de trabalho, mas do excesso de insistência. É o desgaste de tentar empurrar caminhos que já deram todos os sinais de que não se abrirão. Ainda assim você insiste. Você tenta mais uma vez. Você repete estratégias, aumenta o esforço, aperta os punhos, cria justificativas, luta contra evidências. Não porque não enxergue a realidade, mas porque existe um medo profundo de aceitar que aquela porta não é para você. A mente se agarra ao que poderia ter sido. O coração cria expectativas que não querem morrer. E o ego, ferido, tenta transformar teimosia em persistência. É assim que você se esgota por dentro. Não pelo caminho, mas pela resistência em soltar o caminho. Há um gatilho emocional muito sutil nessa insistência. Ele não nasce do amor, da coragem ou da determinação. Ele nasce do medo de falhar. O medo faz com que você tente salvar uma narrativa que já não faz sentido. É a tentativa desesperada de conservar aquilo que está desmoronando, não porque ainda é valioso, mas porque abandonar parece admitir derrota. Porém, quando observamos pela lente espiritual, percebemos que algumas portas se fecham não para punir, mas para proteger. A sabedoria bíblica nos lembra do episódio em que Paulo foi impedido de seguir para Bitínia, não porque fosse indigno, mas porque havia um propósito maior em outro caminho. Essa verdade muda tudo. Nem toda porta fechada é perda. Muitas são direcionamento. Quando compreendemos isso, uma inversão profunda acontece dentro de nós. Deixamos de ver obstáculos como fracassos e começamos a enxergá-los como orientações. Deixamos de lutar contra o que resiste e começamos a reconhecer que aquilo que não avança está, talvez, sendo preservado por razões que ainda não entendemos. Há portas que se fecham porque não estamos prontos. Há portas que se fecham porque o destino não está maduro. Há portas que se fecham porque nos desviariam de nossa essência. E quando aceitamos essa possibilidade, o coração relaxa. O corpo amolece. A mente respira. Uma prática sábia nesse processo é registrar as portas fechadas que, com o tempo, se revelaram proteção. Ao revisitar essas memórias, você percebe que nem sempre aquilo que desejava lhe faria bem. Percebe também que muitas perdas foram livramentos
e que muitas negativas foram caminhos para algo melhor. Não se trata de criar uma narrativa otimista artificial, mas de enxergar com maturidade que a vida raramente erra o ritmo. Quando você solta a porta que não abre, cria espaço para a porta que precisa entrar em sua vida. E esse espaço é o que permite que o novo se revele. A imagem simbólica dessa dinâmica é a de uma pessoa empurrando uma parede, esperando que ela se torne uma porta. Ela usa força, insiste, volta no dia seguinte, tenta novamente, acreditando que a obstinação transformará a realidade. Mas a parede não muda. A parede permanece parede. A insistência apenas consome energia que poderia ser usada para caminhar até a porta certa, aquela que está mais adiante, esperando para ser encontrada. Descansar diante de portas fechadas não é desistir. É maturidade espiritual. É reconhecer que aquilo que se fecha está de alguma forma guiando você para aquilo que se abrirá. Há uma dor fina e persistente que acompanha quem acredita que está atrasado para a própria vida. É uma inquietação que nasce lentamente, como um relógio interno que parece sempre adiantado, sempre exigindo pressa, sempre convencendo você de que, se não correr, vai perder algo importante. Essa dor se intensifica quando você compara o seu ritmo ao ritmo do mundo. Enquanto todos parecem avançar, você sente que está parado. Enquanto outros colhem, você ainda semeia. Enquanto alguns celebram, você ainda tenta entender por onde começar. É nesse lugar silencioso que a ansiedade tenta convencer você de que o tempo está contra você. Mas a verdade, quando finalmente é vista com calma, revela algo muito diferente. A psicologia ensina que a ilusão de controle temporal é um dos mecanismos mais desgastantes do ser humano. Você acredita que pode controlar o ritmo dos acontecimentos, mas esse controle é apenas aparente. E quando ele falha, surge a sensação de desorientação. Mas essa desorientação não significa fracasso. Significa que você está tentando correr em um solo que não se abriu ainda. A sabedoria bíblica descreve que há tempo para tudo, e esse tempo não responde às nossas urgências, mas à maturidade necessária para que cada etapa seja sustentada. O ritmo da graça não acelera para acompanhar suas expectativas. Ele conduz você para que suas raízes suportem o que virá. A revelação profunda desse entendimento é simples. O tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. Muitas vezes, aquilo que você quer alcançar agora exigiria uma força que você ainda está desenvolvendo, ou uma clareza que ainda está nascendo, ou uma estrutura interior que ainda está sendo formada. Quando você tenta florescer antes da hora, o peso do florescimento quebra o galho. Quando tenta colher antes de plantar, a colheita não existe. Quando tenta avançar sem preparo, o avanço se torna pesado demais. A graça trabalha nos bastidores enquanto você se sente parado. E é justamente esse trabalho invisível que sustenta o que depois você chamará de milagre. Uma prática de maturidade é aprender a identificar o momento da semente e o momento da colheita. A semente é o tempo silencioso. É o tempo em que aparentemente nada acontece. É o tempo em que você trabalha dentro de si, não fora. É o tempo em que as raízes aprofundam antes do caule subir. A colheita, por outro lado, é quando o que estava escondido se manifesta. Quando o que era preparo se torna fruto. Quando o que era espera se torna direção. Quem tenta antecipar a colheita perde o processo. Quem tenta permanecer eternamente na semente perde a oportunidade. Saber diferenciar os dois é sabedoria espiritual e emocional. A imagem que traduz esse entendimento é a de uma árvore que nunca floresce antes de aprofundar suas raízes. Quanto mais profundas as raízes, mais forte a árvore se torna, mais longe seus ramos alcançam, mais leve seus frutos se sustentam. O atraso aparente era apenas fortalecimento. O silêncio aparente era apenas construção. O tempo que você julgava vazio era, na verdade, o tempo em que você estava sendo preparado para o que pediu. A graça não se apressa. A graça não se atrasa.
Ela chega no instante exato em que você tem estrutura para recebê-la sem se perder de si mesmo. Há um medo muito comum que toma o coração de quem aprendeu a sobreviver pela força. O medo de que, se descansar, tudo retroceda. Esse medo cria a falsa ideia de que descanso é regressão, como se pausar significasse perder terreno, enfraquecer, ser ultrapassado. Mas esse entendimento nasce de uma percepção distorcida do que é esforço. O esforço verdadeiro não é aquele que esgota, mas o que direciona. Não é o esforço que consome, é o que constrói. E quando você começa a olhar a vida por essa lente, percebe que descansar não diminui seu caminho, apenas muda o eixo a partir do qual você caminha. Você deixa de avançar pela tensão e começa a avançar pela lucidez. O bloqueio mental surge porque fomos ensinados a acreditar que descanso é ausência de ação, quando, na verdade, descanso é qualidade de ação. Há uma diferença enorme entre trabalhar cansado e trabalhar com clareza, entre insistir por medo e agir por consciência, entre empurrar a vida e fluir com ela. A filosofia estoica de Epicteto nos lembra que a liberdade começa quando você solta o que não depende de você. Que essa verdade, embora pareça simples, muda completamente a maneira como você se relaciona com o próprio cansaço. O peso não some porque você ficou mais forte. O peso some porque você parou de carregar o que não era seu. Quando essa compreensão amadurece, surge uma virada interna. Você percebe que a exaustão não vem do esforço que faz parte do seu propósito, mas do esforço que tenta controlar o que está fora da sua esfera de influência. E é por isso que tantas pessoas se desgastam em excesso. Elas colocam energia no que não podem mudar, naquilo que não deveriam sustentar, no que não tem relação com o próprio crescimento. Essa energia desperdiçada cria tensão, cria ansiedade, cria a sensação de que a vida está pesada demais. Mas quando você reorganiza o eixo do esforço, o peso se distribui. O que era fardo vira movimento. O que era luta vira direção. Uma prática fundamental para isso é dividir os desafios em duas esferas: a esfera da influência e a esfera da entrega. A esfera da influência abriga tudo o que depende das suas escolhas, da sua postura, da sua disciplina, da sua verdade. A esfera da entrega abriga tudo o que está fora do seu alcance, aquilo que o controle não alcança, aquilo que a pressa não adianta, aquilo que o medo não resolve. Quando você tenta viver na segunda esfera, se cansa. Quando você honra a primeira e entrega a segunda, encontra paz. Descansar é, portanto, um ato de maturidade, é saber onde agir e onde soltar. A metáfora que expressa esse entendimento é a de alguém tentando empurrar um barco contra a corrente. A força é real, o esforço é verdadeiro, mas o barco não avança. E quanto mais você insiste, mais perde energia. Até que num momento de lucidez, você percebe que não precisa empurrar. Você precisa ajustar a vela. Quando a vela se alinha ao vento, o barco avança com menos força e mais direção. Descansar é isso. Ajustar a vela. Não é parar. É alinhar. É escolher um modo de viver que não destrói o corpo nem apaga a alma. Há uma diferença profunda entre enxergar e perceber. Ver é físico. Perceber é espiritual. Ver é imediato. Perceber exige presença. E quando a mente está cansada, ela até vê, mas não percebe. Ela registra o mundo, mas não se conecta com ele. Ela enxerga caminhos, mas não reconhece direções. Ela nota sinais, mas não entende o significado. O cansaço cria uma névoa fina que cobre tudo. As oportunidades passam, mas o olhar está pesado demais para distingui-las. Não é falta de habilidade, não é falta de inteligência, é falta de espaço interno. A vida continua enviando sinais, mas o cansaço impede que você alcance a sensibilidade necessária para interpretá-los. Essa dor silenciosa atinge principalmente quem vive reagindo, quem acorda já correndo, quem responde mais do que escolhe, quem se move mais por urgência do que por verdade. Quando você está nesse estado, sua percepção contextual diminui drasticamente.
A psicologia mostra que a fadiga reduz em cerca de 40% a capacidade de notar o ambiente ao redor. E quando esse campo de percepção encolhe, o mundo parece mais hostil do que realmente é. Você passa a enxergar apenas problemas, apenas riscos, apenas obrigações, e aquilo que poderia ser oportunidade se camufla de ameaça. A revelação transformadora é que o descanso amplia o campo de visão. Quando você descansa, o cérebro reorganiza informações, a mente interpreta com mais precisão e o coração volta a sentir o que estava anestesiado. É no descanso que surgem ideias que antes estavam bloqueadas. É no descanso que conexões se formam. É no descanso que a intuição, essa inteligência profunda que não usa palavras, volta a se manifestar com clareza. A oportunidade quase nunca chega gritando. Ela chega sutilmente, e somente quem está presente consegue reconhecê-la. O descanso devolve essa presença. Há inúmeros relatos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas em momentos de pausa. Não foram decisões tomadas no auge da correria. Foram insights que chegaram num banho, num café silencioso, numa caminhada tranquila, numa tarde sem pressa. Profissionais criativos, líderes espirituais, cientistas, empreendedores e pessoas comuns já perceberam o mesmo padrão. A direção não aparece no barulho. Ela aparece no intervalo. Quando o corpo solta, o coração expande. Quando o coração expande, a percepção se abre. E quando a percepção se abre, você finalmente vê aquilo que estava na sua frente há muito tempo. A metáfora que traduz esse fenômeno é a de alguém que corre pela areia, olhando apenas para os próprios pés. Ele vê o chão, mas não vê o mar. Ele vê a pressa, mas não vê o farol. Ele vê o movimento, mas não vê o caminho. Mas basta diminuir o passo para que o horizonte apareça. Basta respirar mais devagar para que as cores se tornem mais nítidas. Basta descansar para que o farol que sempre esteve ali finalmente seja percebido. O descanso é o gesto que devolve horizonte à alma. Há uma força silenciosa que poucas pessoas conhecem, porque ela não se parece com o tipo de força que o mundo aplaude. É a força de não responder imediatamente. A força de não reagir ao primeiro impulso. A força de não permitir que cada provocação, cada mensagem, cada expressão de expectativa alheia determine o seu movimento. Muitas vezes, você se sente pressionado a reagir rápido, como se ficar em silêncio fosse sinal de descaso, ou pior, de fraqueza. Mas existe um desgaste profundo em viver assim. Quando você tenta responder a tudo, se perde de si mesmo. Quando tenta agradar a todos, perde sua direção. E quando tenta controlar cada detalhe, perde a paz que tanto busca. É preciso coragem para não reagir. Coragem para esperar. Coragem para ouvir o que o silêncio revela antes de se posicionar. Esse medo de parecer indiferente ou irresponsável é um dos maiores causadores de ansiedade moderna. Você responde rápido porque tem medo de ser interpretado de forma errada. Você se explica demais porque teme decepcionar. Você se adianta porque acredita que o silêncio pode afastar pessoas. Mas a verdade é que o silêncio não afasta quem está alinhado com você. O que realmente afasta é a ausência de verdade. A sabedoria bíblica afirma que até o tolo passa por sábio quando se cala. Não porque o silêncio esconde defeitos, mas porque o silêncio impede que a impulsividade roube a sabedoria. O silêncio é maturidade. O silêncio é discernimento. O silêncio é força. A grande inversão que acontece quando você amadurece emocionalmente é esta. Reagir menos é controlar mais. Quando você reage a tudo, se torna escravo dos estímulos que chegam até você. Cada comentário, cada crítica, cada opinião, cada expectativa define seu estado emocional. Mas quando você escolhe o silêncio, a ordem se inverte. Você passa a determinar quando, como e por que vai responder. Sua energia deixa de ser puxada por fora e passa a ser guiada por dentro. Isso não é indiferença, isso é domínio próprio. E domínio próprio é uma das formas mais elevadas de respeito consigo mesmo. Uma prática profunda e transformadora para reorganizar esse padrão
é a resposta adiada de 12 horas. Antes de responder algo que mexe com suas emoções, você se permite 12 horas de distância, 12 horas para respirar, 12 horas para acalmar o corpo, 12 horas para permitir que a intensidade inicial se dissolva. O que parecia urgente deixa de ser. O que parecia grande, encolhe. O que parecia ofensa se revela apenas interpretação distorcida pela tensão. E na maioria das vezes, você descobre que não precisava responder nada da forma como imaginou. A resposta que nasce depois da calma é sempre mais adulta do que a que nasce dentro do impulso. A imagem simbólica mais precisa dessa força é a de um arqueiro. Ele não dispara a flecha no primeiro movimento. Ele espera, ele observa o vento, ele estabiliza as mãos, ele ajusta o corpo, e quando o silêncio interno se alinha com o alvo externo, ele finalmente solta a flecha. Não é demora, é precisão, não é hesitação, é sabedoria. Assim também funciona com você. Não responder a tudo não é negligência, é saber o momento certo, é amar sua paz, é priorizar sua lucidez, é proteger sua energia para o que realmente importa. Há uma diferença profunda entre acreditar e confiar. Acreditar é declarar algo com a mente. Confiar é sustentar algo com o corpo. Muitas pessoas dizem que confiam, mas vivem tensas. Dizem que entregam, mas não descansam. Dizem que têm fé, mas passam dias e noites tentando controlar resultados com medo de que tudo desmorone. Essa fé ansiosa não é falta de espiritualidade. É apenas um coração ferido que aprendeu a se defender antes de se entregar. É o tipo de fé que acredita, mas teme perder. Que ora, mas continua vigilante. Que deseja confiar, mas não sabe como soltar. E aos poucos, essa fé se torna exaustante. Você tenta se apoiar no sagrado, mas ainda carrega tudo sozinho. A realidade é que o descanso é a parte da fé que a maioria ignora. Muita gente imagina a fé como expectativa milagrosa, como se algo externo fosse resolver tudo enquanto você observa passivamente. Mas a fé madura não é isso. A fé madura é prática. Ela envolve responsabilidade e entrega. Ela envolve ação e pausa. Ela envolve fazer o que cabe a você, mas reconhecer o limite do que não cabe. Quando você descansa, você mostra que confia no que está além da sua força, além do seu controle, além da sua compreensão. O descanso é a linguagem silenciosa da confiança. Ele diz: eu fiz a minha parte, e agora permito que o invisível faça a dele. A psicologia mostra que o descanso reduz drasticamente as narrativas catastróficas que se formam na mente quando estamos sob pressão. Essas narrativas são como filmes distorcidos que você assiste sem perceber. No descanso, esses filmes perdem intensidade. O corpo desativa a resposta de alerta. A mente deixa de operar no modo de sobrevivência. O coração diminui a urgência. E nesse espaço de quietude, surge um tipo de fé que não depende de ilusões. Surge uma fé que não espera resultados imediatos, mas mantém firmeza interna para atravessar o processo. Surge uma fé que não teme o tempo. Essa é a revelação transformadora. Fé não é expectativa ilusória. Fé é disposição para caminhar sem se destruir. Fé não é controle espiritualizado. Fé é coragem de soltar onde você não pode agir e agir onde você foi chamado a estar presente. Fé é corresponsabilidade. Você faz a sua parte com integridade, verdade e constância. E a outra parte, você entrega. Não porque você desistiu, mas porque você reconheceu que não pode fazer tudo. Quando você vive assim, o peso diminui. O corpo respira. O coração se expande. A jornada ganha leveza. A metáfora que traduz essa dimensão da fé é a de um pai que segura a mão do filho. O filho se debate com medo de cair. Ele se agita, tenta controlar o próprio equilíbrio, acredita que precisa fazer tudo sozinho. Mas, quando percebe que a mão firme o sustenta, ele para de lutar contra o que já está segurando ele. Ele descansa, ele confia, ele caminha sem se ferir. Assim também acontece com você. O descanso não é passividade, é maturidade, é fé em movimento. É viver em parceria com o tempo,
com a vida, com o sagrado e consigo mesmo. Há uma verdade silenciosa que percorreu cada capítulo deste caminho. Descansar não é um luxo. Descansar é parte do mecanismo divino e psicológico que sustenta clareza, propósito e discernimento. Ao longo desta jornada, talvez você tenha percebido que não é apenas o corpo que pede pausa, mas a alma que clama por um espaço onde possa respirar novamente. Descansar não significa recuar da vida. Significa voltar a enxergá-la com nitidez. Significa permitir que sua mente, seu coração e suas escolhas se alinhem ao ritmo que realmente faz sentido para você. O descanso devolve ordem interna e, quando a ordem retorna, o caos deixa de ter tanto poder. As Escrituras mostram que Deus trabalha no invisível, enquanto você descansa no visível. É por isso que o aquietai-vos não é poesia, é estratégia espiritual. Ele não exige esforço extraordinário. Ele exige confiança madura. A vida se move em ritmos que não dependem da sua pressa. A graça se organiza em espaços que você não controla. E quando você finalmente permite que o descanso faça seu trabalho, o que estava confuso começa a clarear. Muitas respostas que você buscou pela força surgem naturalmente quando o corpo solta, quando a mente silencia e quando o coração se recolhe. O descanso é o terreno onde a direção germina. Sêneca dizia que quem vive agitado vive como escravo. Escravo das expectativas alheias, escravo das próprias urgências, escravo dos medos que nunca foram questionados. A serenidade, por outro lado, é a verdadeira força. Ela não nasce da ausência de desafios, mas da maturidade interior para atravessar a luz sem destruir a si mesmo no processo. Quando você compreende essa verdade, percebe que descansar não é parar, é se fortalecer, é se preparar, é se alinhar àquilo que realmente tem valor. E em um mundo que confunde exaustão com mérito, escolher descansar é um ato de coragem. Há uma síntese emocional que atravessa toda essa jornada. O descanso é o ponto de reconexão entre identidade, propósito e maturidade. Quando você descansa, você lembra quem é. Quando descansa, você recupera sua força sem violência. Quando descansa, você deixa de lutar contra o fluxo da própria vida. E nesse espaço de quietude, a alma reconhece caminhos que antes pareciam nebulosos. O descanso devolve dignidade, lucidez e presença. Ele devolve o eixo, ele devolve a verdade. E ele devolve algo ainda mais profundo, a capacidade de caminhar sem se perder. Talvez a pergunta mais importante agora seja esta: o que você estaria percebendo neste exato momento se estivesse plenamente descansado por dentro? Que escolhas fariam mais sentido? Que medos perderiam força? Que desejos surgiriam com clareza? Que portas você finalmente perceberia que estão abertas? A vida sempre esteve tentando falar com você. A questão é, você consegue ouvir quando está cansado? A mensagem final deste vídeo é simples e profunda ao mesmo tempo. A vida se abre para quem aprende a caminhar sem violência interna. E se este espaço tocou você de alguma forma, leia os comentários, porque ali existem outras almas procurando a mesma paz. E se sentir no coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui você encontra palavras que acolhem, fortalecem e silenciosamente transformam.